Oi, Pati, deixa eu te adicionar aqui, te chamar aqui. Pronto, gente. Desculpem, estamos começando de verdade agora. Patrícia Olá, entrando. Tinha que ter e alguma aí? novidade, né? Vocês já vão se acostumando, porque a gente se diverte aqui também, né? Falamos sério, mas também a gente se diverte. Nós estamos meio começando, né, nessa empreitada dos vídeos, das lives, e acontece um acidente de percurso, a gente tem que dar conta. Mas que bom que vocês estão aí. Vamos dar início a mais um encontro. Esse é o quarto encontro, na verdade. É, para discutir o céu do momento, não é? Especificamente nesses capítulos, a concentração dos planetas em Capricórnio e a proposta desses últimos encontros, inclusive o de hoje, de olhar na área do mapa onde Capricórnio está passando a partir do signo ascendente das pessoas. Essa é a proposta. E hoje, nesse quarto encontro, nós temos a casa 9, a casa 10, a 11 e a 12. Especificamente para as pessoas do ascendente touro, Áries, peixes e aquário, respectivamente. Né? Para quem está chegando pela primeira vez, é importante entender que nós fizemos encontros anteriores, mas que o céu do momento, nós começamos com essa análise de Capricórnio, porque é o que está nos chamando no momento. Capricórnio é o signo que representa o topo do mundo, e nesse momento, muitos planetas em Capricórnio, principalmente os dois kármicos, Plutão e Saturno, é que estão nos trazendo, nos confinando a todos em lugares diferentes, em casa, algumas pessoas em lugares de trabalho, porque precisam estar trabalhando, mas o chamado nesse momento é dar conta dessa pressão, é dar conta desse confinamento, e nós tivemos essa ideia de poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso estudo para ajudar todo mundo a se localizar nessas questões em cada área do que está acontecendo. Então, esse é um momento kármico, por conta desses dois planetas, principalmente Saturno e Plutão, que quando se encontram no céu, tem terremoto na Terra, um terremoto bem entre aspas, mas nós estamos percebendo que sempre o invisível que Plutão representa se manifesta em tempos diferentes, de facetas e de formas diferentes, mas sempre poderoso e sempre dizendo que quem manda é ele. Aliando-se a Saturno, que é o senhor do tempo, o senhor do karma, traz a questão do enfrentamento da realidade. Para cada época, temos que nos render a esses deuses da mudança, né, ou das mudanças, de uma maneira muito mais contundente, porque eles, naturalmente, esses dois é quem mandam de uma forma mais ampla, digamos assim, no nosso destino. Os dois são mais associados do que outros planetas com o destino. E é sobre isso que nós vamos falar nessas áreas do mapa. A gente já fez na última vez, e acho que funcionou bem, nós falamos na sequência de cada casa, eu e Pati, e deixamos um tempinho no final para uma entrar um pouquinho na área que a outra falou, acrescentar alguma coisa, e também para dar espaço para ver se a gente responde algumas questões. Mas pode ser que durante a nossa fala a gente vá vendo também alguma questão que se encaixa. A ideia é de um bate-papo, eu e Pati, incluir vocês na medida do possível. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Pati, com você. Isso. Boa noite. Estou vendo aqui um monte de gente entrando. Kátia, Janaína Rocha, Miriam Peixoto, Juju entrou ali, né? Sandrinha. É muito gostoso. Acho que essa fala de Guilmar aí é com alegria que eu ouço vocês. É uma boa fala, né? A gente também, procurando fazer com que esse momento, de forma inteligente, né? Nesse momento onde a gente foi obrigada a parar, né? Onde Plutão e Saturno obrigam o mundo a parar, porque afinal de contas estamos ainda, né? A humanidade desbussolada, desregulada, né? Usando demais aí a nossa cabeça, esquecendo do nosso coração, esquecendo da solidariedade e de ampliar. Então, hoje eu vou começar
quem tem ascendente touro, né? Quem tem ascendente touro tem Capricórnio lá na casa 9, né? Então, a casa 9 tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Que é exatamente encontrar símbolos para explicar um pouco as coisas que estão acontecendo. Então, a casa 9 é aquela casa do mapa onde a gente amplia a nossa visão sobre a vida, né? Onde tudo que faz a gente ampliar a nossa visão tem a ver com casa 9, né? Então, por isso a casa 9 é a casa da filosofia, que faz a gente ampliar a nossa perspectiva, né? E dar sentido e dar significado, né? Sagitário é muito isso. Uma universidade, a gente entra no curso superior, isso abre a nossa visão, porque a gente sai de um mundinho menor e tem muitos conhecimentos novos para estar questionando a gente. Uma grande viagem que a gente faz, né? Eu sempre digo que casa 9, para mim, é comer, rezar e amar, né? Então, assim, aquela viagem de comer, rezar e amar é uma viagem de casa 9. É aquela viagem que você faz e que muda muitas coisas para você. Casa 9 também, ela tem a ver com qualquer grande jornada que você tenha. Não somente uma viagem para o exterior, mas assim, um processo terapêutico, né? Conhecer um guru ou alguém de religião que traga novos questionamentos, novos conhecimentos para você. Mas aí o que acontece? Quem tem Capricórnio na casa 9, casa 9 é uma casa de sorte, uma casa de fé, uma casa de crença. Então, muitas crenças vão estar sendo mudadas para as pessoas que têm Capricórnio na casa 9, né? Porque quando a gente tem Capricórnio na casa 9, a gente... Sagitário quer as coisas e ele quer muitas coisas. Só que quando ele tem Capricórnio lá, ele tem limite nisso. Então, ele nem sempre vai ser aquela pessoa que é muito positiva e que vai estar, isso vai dar certo, eu vou jogar na Mega Sena, né? E isso vai ser bom. Não. Ele vai ser mais cético, ele vai ser mais dono da verdade, né? Ele vai ter ideias mais limitadas, né? Mesmo que ele seja um filósofo, ele vai ser um filósofo mais positivista, né? Ele vai ser um filósofo mais dentro da realidade. Ou se ele for um líder religioso, ele vai ser uma pessoa mais fundamentalista, que tem ideias mais práticas, né? E dentro da realidade. Então, quando Plutão e Saturno entram aí na casa 9, obriga essas pessoas a mudar essas crenças, né? Então, seja na faculdade, seja um líder religioso, vão ser pessoas que vão trazer altos questionamentos, né? Então, vai meio que abrir um buraco aí para que você possa ampliar a sua vida. Então, uma coisa que eu percebo de quem tem Capricórnio na 9 é que muitas vezes são pessoas que defendem suas ideias de uma forma muito rígida e que às vezes brigam com os professores, né? Não gostam dos professores, acham que o professor foi muito duro. Então, eu diria que a grande lição de um Capricórnio, de Plutão e Saturno e os outros planetas aí passando pela 9, vai ser de você saber quais são as suas verdades interiores, né? O que eu acredito, né? O que eu penso, qual é a religião que eu quero ter, quais são as ideias que têm a ver comigo, né? Tem uma coisa muito importante que está acontecendo nesse momento, é que a gente está lidando com os nossos medos, né? Então, um medo, por exemplo, de um Capricórnio aí na casa 9, as pessoas podem estar muito desbussoladas mesmo, porque aquilo que ela defendia com unhas e dentes, e ela acreditava que aquilo era a verdade absoluta, nesse mundo, pá, o chão se abriu, né? Então, vamos estar com medo, vamos estar com muito medo do novo, do que vem por aí, né? Então, assim, não ter medo, né? Tentar deixar o medo vir, mas respirar esse medo, porque vem uma nova direção aí, nesse momento. Então, é isso da casa 9.
Então, aí eu vou falar da casa 10, que é o ponto mais alto do mapa para todo mundo, a gente chama meio céu, é o começo da casa 10, e para quem tem Capricórnio na casa 10, em geral tem um ascendente Áries. E esse ascendente Áries, né, vai dar um rumo com esse Capricórnio na 10 para a questão profissional, para a questão do trabalho. A casa 10 é a área relacionada com a nossa ambição, o nosso subir na vida, naquilo que a gente acha importante, o nosso destino. Esse ponto do mapa, a casa 10, é associada, é a área mais associada com o destino. Porque como é o ponto mais alto, é como se fosse a nossa conexão da cabeça com o universo, com o céu. Com Capricórnio lá em cima, quer dizer, nós temos que seguir regras, nós estamos sujeitos àquela pressão externa, nós somos cobrados, nós somos julgados, e às vezes condenados. Né? Então, Capricórnio é como você, Capricórnio na 10 é como você consegue chegar ao seu destino, como você consegue se aliar com o seu destino. Quem tem Capricórnio na 10, já no mapa natal, é uma pessoa normalmente muito voltada para o trabalho ou para realizar alguma coisa que acha que é importante. Essa área não é só o trabalho, é também tudo que a pessoa realiza que fica visível. Você casou, você mudou de casa, você teve um filho, tudo que fica público na sua vida é representado por essa área do mapa. Mas, principalmente, como que você, dono do mapa, dono do seu destino, chega lá, corresponde a essas pressões externas, porque o destino está aí para todo mundo. Como é que você usa seu livre-arbítrio para chegar nesse destino, para olhar esse destino? Então, Capricórnio, significando esse teto máximo e essa relação com o mundo e com esse destino, nesse momento, recebendo muitos planetas, né? Saturno, Plutão, Marte e Júpiter, vale destacar, um parêntese aqui, que Saturno e Marte, nesse momento, estão juntos já no começo de Aquário. Mas nós vamos considerar ainda o Saturno em Capricórnio, porque ele não sai definitivamente de Capricórnio, a não ser no final do ano de 2020. Então, ele vai passear um pouquinho no signo seguinte, Aquário, mas ele volta para Capricórnio. Então, ainda podemos considerar como uma tendência desse ano todo, esse Saturno junto desse Plutão, junto desse Júpiter, e Marte que vai embora, que é mais rápido, que está estimulando as pessoas de ascendente Áries com Capricórnio lá em cima a decidirem algo sobre o seu destino, a começarem um momento novo, porque Marte apressa as coisas. No entanto, essa proximidade de Plutão com Saturno e com Júpiter nessa área, que é o nosso telhado, para quem tem Capricórnio na 10, ascendente Áries, nesse momento é quem está sofrendo mais pressão, porque é um mapa que a gente diria que é o mapa igual ao mapa do mundo. Porque no mapa do mundo, o primeiro signo é Áries. Capricórnio vai estar na casa 10, como para quem é ascendente Áries. Então, está vivendo, de uma forma ou de outra, mais pressão igual à pressão que vem do mundo. Isso pode significar, né, a presença de Plutão e Saturno, os dois juntos ou os dois separados, trazem sempre na nossa vida momentos importantes de coisas que terminam. E terminam independente da sua vontade. Terminam porque chegou o tempo. Né? Então, eles são os promotores do processo de morte e renascimento no sentido real e no sentido simbólico. Pode ser uma perda de emprego, pode ser uma transformação no trabalho, pode ser uma reorganização, que essa área também tem a ver com nossas relações com as figuras de autoridade. Autoridades para nós e autoridades formalmente instituídas. O governo, um chefe, um mestre, né? Alguém, um pai, né? Alguém que funcione como autoridade e que como que a pessoa aprendeu a lidar com a autoridade na vida. Então, nesse momento, isso tudo está sendo desconstruído. É um momento onde o destino diz: você tem a sua própria autoridade, o seu próprio poder e a sua própria capacidade de realizar algo por você no mundo. O que você vai fazer sobre isso? Então, por exemplo, simbolicamente, a gente poderia representar os médicos que nesse momento praticamente não tem vontade. Eles não podem optar nesse momento. Eles são médicos, eles se formaram para isso,
Os médicos que trabalham em hospitais estão convocados, médicos, o pessoal de saúde, de um modo geral. Né? Então, esse momento, que pressão, que confinamento você está tendo, ascendente Áries com Capricórnio na 10, que você não pode dizer não, que você não pode fechar a porta. E qual dessa pressão, quais dessas pressões ou desses confinamentos você pode fazer a diferença? Então, é um momento de limpeza, de reorganização da vida. Como eu disse, como é o ponto alto do mapa, isso pode significar uma mudança na vida como um todo. O destino está pedindo o quê? Saia daqui, mude. Ou então, entre nessa situação, abrace essa causa, assuma seu papel de autoridade. Mas a gente já viu antes que eles também, Plutão e Saturno, trazem nossos medos. E nesses momentos que você tem que ocupar espaço, o medo bate. Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronta? Será que eu posso? O medo do julgamento, o medo de perder, o medo de rejeição, o medo de incompetência, isso tudo vem. Mas é o destino chamando para fazer mudança importante, inclusive na sua proposta de ambição de estar no mundo, de estar aqui encarnado. Porque é um momento onde você tem tarefas para dar conta e onde você tem responsabilidades para assumir e talvez tenha que fazer algumas mudanças forçadas. Talvez não, com certeza. Porque Plutão não dá nada sem tomar primeiro. Então, é um momento onde você perde para ganhar. Transforma para depois você ter um outro espaço e conhecer melhor seu poder e sua autoridade. E aí, gente, é muito importante, cada um vai saber da sua vida, objetivamente, o que está acontecendo. Às vezes você tem um emprego formal. Imagine uma pessoa que acabou de entrar no emprego e já tem que ficar em casa constrangida, confinada por causa do coronavírus. E essa é uma situação onde Plutão e Saturno, principalmente Plutão, que é o invisível, está se manifestando como esse coronavírus e mostrando que quem manda é ele. Então, quem tem Capricórnio no 10 está sofrendo pressão de tudo quanto é lado para dar conta de situações que talvez não tenha pensado antes, desde assumir forçadamente responsabilidades que não imaginava que podia, ou ter que sair de atividades ou de cargos porque outras pessoas vão entrar. De uma forma ou de outra, é um momento mais importante, e como eu disse, um momento kármico, de rever o que é que fica e o que é que sai. Primeiro, a consciência do medo, do que você está pronta e do que tem medo de avaliação, e depois relaxar e deixar que vá embora aquilo que acabou, aquilo que não é mais, para que tenha possibilidade de viver a etapa seguinte. Qual é o seu poder, qual é a sua responsabilidade, que pode ser um trabalho novo, que pode ser mesmo dentro de casa, e inclusive isso, né, um trabalho, veja que tem uma mudança coletiva aí com relação ao trabalho, que não é só a opção de um ou de outro. O universo, representado por esse Capricórnio no ponto alto do mapa, e esses planetas todos lá, trazem nesse momento, obrigam, pressionam o mundo inteiro a achar uma outra forma de trabalhar, que não aquela anterior. Se isso é bom ou se é ruim, para cada pessoa vai ter um processo diferente. Mas o mais importante é você poder se entregar a viver esse processo na plenitude que ele te chame, tá? Para que você possa chegar no final fortalecido e mais dono do seu próprio espaço, dono da sua própria vida. É isso, Paty. Pode passar por isso. Antes de passar, vou só comentar que Miriam Peixoto, ela está comentando aqui sobre Urano, né? Porque ao mesmo tempo que Plutão e Saturno estão numa área, Urano está na outra. Aí ela escreveu assim da casa 9, não tem por que ter medo, porque Urano está na 1. E é verdade, ela está lembrando a gente que a gente não tem nesse momento só em Plutão e Saturno. Urano também está, que é o nosso próximo tema que a gente combinou de falar, né? Então, muito legal vocês irem fazendo as conexões, né? Com a experiência de cada um, com o que cada um está vivendo, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Quer falar, Gi?
Não, não, eu estava vendo as pessoas entrando aqui que eu não cumprimentei. Estou vendo de Marta aí, Gui, Suane, né? Eric, Rose. Luciana Pinto, Claudinho Luciana. Manuel, andei Claudinho Oh, que aqui, bom, todo mundo Marta. aí. Janaína, Maria Helena Carrera. Vá, Paty, pode seguir. Então, vamos lá. Vamos falar da casa 11 agora, né? Do Capricórnio na casa 11. Ascendente Peixes e Capricórnio na casa 11. Casa 11 tem a ver com os grupos, né? Com a nossa sensação de pertencimento no grupo, com uma ideia assim de aldeia global, né? Onde todos estamos conectados. É a casa originária de Aquário. Então, é na casa 11 que a gente se identifica com um grupo, né? Seja ele qual for o grupo que a gente pertença, né? Se a gente se é hippie, se somos os astrólogos, é a consciência de grupo. Aqui nós estamos numa consciência de grupo, nos identificando com o grupo, né? Quando a gente tem Capricórnio na casa 11, que tem a ver com o grupo, não é fácil a gente se sentir tão adequado em algum grupo, né? Geralmente vai ter um certo sentimento de inadequação no grupo, ficar um pouco sem graça, talvez assim se sentir rejeitado, né? Então você está lá, faz parte do grupo e em determinado momento você começa a achar que aquilo ali é difícil para você. Aí qual é a atitude que você tem? Se retira, né? Ou se retira e não faz parte, se isola, né? Então, aquela música, o mundo, como é, o outro, o outro, isso, o outro é outro e só, não é. Os outros não são os outros que são, né? Então, esse é o momento de quem tem Capricórnio na 11, exatamente saber que o grupo é importante, que a consciência grupal é importante, né? E que se ele tem uma atitude ou de recuar, né? Porque é uma área de incerteza, é uma área de insegurança, onde a gente tem Capricórnio. Então, se ou ele recua porque ele não consegue se sentir adequado ali, ou também ele pode ir para o outro lado, quer ser mais arrogante, quer ser mais dono da verdade, mais prepotente dentro do grupo, e ter dificuldade também de pedir ajuda, né? De dizer ao outro, poxa, ó, isso aqui eu não sei, a gente pode fazer isso aqui junto. Então, a área onde a gente tem Capricórnio é uma área onde a gente tem dificuldade de dividir com o outro, né? Então, nesse momento, ele vai estar tendo que lidar com essas, Maurício, ele vai estar tendo que lidar com esses desafios, né? O desafio de estar em grupo, né? De fazer ajustes, ao invés de ter uma reação de defesa contra o outro, né? E dizer, fulano é chato, eu não vou fazer parte daquele grupo, né? Mas, ao contrário, ele reconhecer a parte dele que foge, ou a parte dele que, às vezes, exagera, sendo muito grosseiro, né? Ou sendo muito duro com o outro, né? No julgamento, né? Porque é um lugar onde a gente tem muito julgamento, né? Onde a gente tem Capricórnio, e tentando fazer esses ajustes, porque não há momento mais também que puxe da nossa casa 11, né? Nesse, né? A gente quer dizer, uma coisa que acontece lá vai chegando, tudo está interligado, né? Como aquele efeito, Kátia está botando ali, os outros são, a música é assim, os outros são os outros e só. Não é verdade, né? Os outros não são os outros e só. A gente não é que a gente não pode, a gente pode, mas a gente não deve viver no isolamento, porque a vida é muito linda, né? O grande barato da vida é a gente poder compartilhar, né? Abrir o que a gente sabe. A gente falou, só complementando, eu fiquei pensando depois, né? Que talvez nesse momento, quem está vivendo isso na 10 precise se autorizar, né? Se autorizar, ser o seu próprio pai interno,
para estar no mundo de uma forma mais confortável, digamos assim, né? Porque adequada não existe, mas mais confortável para si mesmo. E a 9 é exatamente você quebrar um pouco do seu superego, né? E poder visitar coisas novas, comer coisas novas, né? Namorar com pessoas diferentes, visitar filosofias diferentes, né? A mesma coisa com a 11, né? A gente está sendo convidado de uma forma mais global a olhar para o próximo, né? Olhar para que nós fazemos parte desse grupo, nós da humanidade, enquanto a humanidade, todos temos um pertencimento, né? E se isso talvez seja muito difícil de chegar nisso, mas isso é algo que eu acho que acalma muito e que traz uma sensação muito boa de que a gente está ligado uns aos outros por esse recurso, inclusive, maravilhoso que tem a ver com a Casa 11 também, que é a internet, né? Então, por que se fechar? Né? Por que não? O oposto de Capricórnio é Câncer, né? Então, por que não ver que é gostoso também estar com o outro fazendo trocas, né? Eu vou parar, porque a minha gata está aqui, pulando aqui, e eu vou passar a palavra para você, Judith, que ela entrou no armário e está pedindo para abrir. Eu vou abrir e tirar ela do quarto. Pode ir pegar aí. Tá certo. Eu estou vendo que Lia Paula entrou ali, Geraldo também, Nivalda já estava aí também, e Lia está comentando aqui que namorar na quarentena não pode. Não pode, né? Pelo menos não da forma livre. Isso é até interessante, porque Capricórnio representa exatamente essas questões objetivas, né? E Saturno é quem traz o teste de realidade. Você vai voltar, Paty, para 11 ainda? Não. Eu estava só fazendo um comentáriozinho intermediário para saber se você ia voltar a falar alguma coisa da 11 ainda ou entro já na 12. Pode entrar. Posso entrar? Tá. Eu estava só comentando ainda aqui do que eu vi a Paula falar, que namorar nesse momento da quarentena não pode. Então, essa quarentena é assim, a própria cara do Saturno em Capricórnio. E ainda aliado a Plutão, então sexo não pode, né? Revisão ou revisão de formas. Enfim, tem que achar um outro jeito. Porque o jeito normal não pode, né? Nós estamos proibidos de tudo, na verdade. Porque o grande medo aí é o medo da morte. Falem ou não, todo mundo com medo da morte. Essa é que é a verdade, né? Então, vou falar da Casa 12. Só já que você falou, eu puxou uma coisa aqui, né? Não pode, mas a gente pode se conectar, né? Que você pode... Não necessariamente você vai fazer sexo, mas você pode se conectar, que é Casa 11, né? E Casa 12, que você vai falar agora, que tem tudo a ver com conexão também, né? Sim. Tem uma pergunta de Rose aqui. Parece que mesmo tendo características diferentes, a depender da casa que Capricórnio tem características bem parecidas, independente da casa que ele esteja. Pelo fato de tudo estar interligado. Isso mesmo. Porque todos nós temos Capricórnio em algum canto do mapa, Rose, né? Então, nós viemos falando das diversas casas, embora a gente particularize as áreas agora, a partir do ascendente, mas serve para todo mundo entender que aquelas características de Capricórnio estão em algum lugar, em algum outro canto da vida da pessoa. Não está na 10, não está na 11, está em algum canto, né? Então, se a gente pensar agora na última área do mapa, na casa 12, que aí é para quem tem ascendente aquário, né, as pessoas de ascendente aquário, o último signo, o 12º signo que vai estar lá é Capricórnio. Então, essa última área, que é a casa 12, na astrologia kármica, é uma área que a gente atribui o ambiente da última vida. Então, é tudo o que aconteceu antes da pessoa nascer, incluindo a fase intrauterina, a fase na barriga da mãe. E essa área, ela tem um nome tradicional de nossas limitações, as limitações, as situações que nós, muitas vezes, temos que passar sem um controle imediato ou direto. Por exemplo, uma hospitalização, uma prisão, você foi preso, ou então, são os recolhimentos ou os exílios, né? Os recolhimentos
voluntários ou forçados. Você resolve ir para a caverna, você resolve ir para o mato, você resolve se isolar, você que escolheu. Mas também você pode ter uma contravenção e ser preso, ou você pode ser obrigado, como muitas pessoas estão agora, nós estamos obrigados a ficar em casa. Outros estão obrigados a ficar no hospital, no leito, né? Então a Casa 12, ela traz para a gente, para todo mundo, quais são as limitações que nós temos hoje, que temos que lidar, aprender a lidar, mas também ela pontua que ambiente, que lembranças, que memórias nós temos mais recentes antes da nossa chegada, na nossa última vida, né? Então, quem tem Capricórnio lá, na 12, normalmente já vem de uma vida anterior que lidou com estrutura e que pode ter estado numa posição de autoridade, de controle ou de dificuldades. Aí tem que ver o mapa individual, que área do mapa que está o planeta Saturno. Mas, de uma certa forma, são pessoas que já estão acostumadas a se isolarem. O isolamento, não querendo usar isolamento aí no sentido negativo, no sentido de que as pessoas, de tempos em tempos, desaparecem, se recolhem, né? Então, o ascendente aquário, de vez em quando, some do mapa, né? Desaparece por algum motivo. Mas essa área, na verdade, ela chama também para você olhar para dentro e verificar o que você precisa trazer para fora. É como se fosse um porão, ou um sótão, ou um freezer, um lugar na vida da gente que a gente não tem acesso diretamente, a não ser saindo dali. Saindo do sótão, saindo do porão, saindo da geladeira. Ou seja, as limitações que estão lá dentro, a gente só entra em contato ou através de um processo terapêutico, ou através de meditação, de reflexão, de você fazer um processo de autoanálise, ou de alguém que diz para você, né? Não, fulano, você não é assim, você não fez assim. Aí você toma um susto. Em geral, simbolicamente, essa é a manifestação da Casa 12. Você não conhece tudo dentro de você. Isso é a Casa 12. Então, são as nossas limitações. Com Capricórnio lá, Paty já falou em outros momentos, lembrando que Capricórnio, onde tem Capricórnio, a gente tem dificuldade, a gente tem medo de rejeição, mas a reação nem sempre é uma reação de recolhimento ou de quietude. Ao contrário, muitas vezes a reação de Capricórnio para se defender do medo é de prepotência. É de prepotência, sabe com quem está falando? Aliás, quem tem Capricórnio na Casa 10 muitas vezes vivencia situações assim, de pessoas que fazem isso com ela, ou dela mesma fazer sem perceber, sabe com quem está falando? Né? Capricórnio, para se defender, olha de cima, tá? Então, na Casa 12, muitas vezes a pessoa se isola porque ela acha que ela não faz parte natural daquela sociedade. Ela leva o julgamento com um peso muito maior do que o que a gente viu na Casa 10, porque ali ela não compreende direito. Na Casa 10 você lida com coisas externas, seu chefe que é duro, seu pai que foi controlador, enfim. Mas na Casa 12 não, você se isola e você fica muitas vezes fantasiando. Não, eu não vou mais naquele lugar porque me rejeitaram. Não, é melhor ficar nos meus grupos conhecidos. É melhor eu nem sair de casa. É melhor. Porque a Casa 12, originalmente, é a área do signo de peixes, que traz fantasia, sonho, imaginação, sensibilidade. Com Capricórnio lá, a gente fica com uma torre em volta, né? E essa torre, muitas vezes, traz dificuldades para a nossa vida atual, para decisões, para engajamento na vida atual. Você tem que, como proposta, que sair do freezer ou do porão, né? Se trabalhar para poder trazer esses, digamos assim, esses aprendizados do passado e encaixar na vida atual. Então, imagine quem está com todos esses planetas nessa área de Capricórnio, Casa 12, está sofrendo muita pressão. Por exemplo, todos nós estamos confinados, mas quem está com Capricórnio na 12, com esses planetas todos aí, é bem provável que esteja manifestando um sofrimento muito maior. Porque ela está, nesse momento, é como se ela tivesse que perceber que ela já vive confinada.
Então, agora, você sempre ficou confinado. E está reclamando de quê? Né? Agora você não pode mesmo sair. Agora você não pode fazer isso. Você não fez mesmo, não fez antes. Então, pode ser um sofrimento muito maior nesse momento. Mas, por outro lado, essa configuração planetária na casa 12, Capricórnio, pessoa de ascendente aquário, pode trazer um salto importante para a vida da pessoa se ela topar mergulhar num processo profundo terapêutico, né? Se ela topar mergulhar num autoconhecimento, se ela topar perceber como é que ela tem vivido a vida, né? Porque as pessoas com Capricórnio na 12, elas podem ficar presas a estruturas do passado e esquecer que a vida é aqui e agora. Né? Então elas fazem um mundinho particular, são sempre os mesmos grupos, é sempre o mesmo restaurante, é sempre o mesmo caminho. E ficam naquele mundo, naquela bolha. Né? Também a casa 12 pode significar pessoas que trabalham nesses ambientes, trabalham em hospitais, trabalham em prisões, trabalham em situações fechadas, que nesse momento também podem ser convocadas para rever todo esse padrão, né? E todo esse significado do se sacrificar pelos outros, porque a casa 12 também nos conclama a entender que nós não estamos sozinhos no mundo. Qual é o tipo de trabalho, o tipo de chamado que você tem nesse momento, ascendente aquário, com Capricórnio na 12, esses planetas te cobrando lá? O que você tem para fazer, o que você fez, o que você pode fazer? Vou ampliar aqui, pela humanidade. Isso não significa ir para o outro lado do mundo. Você pode cuidar da humanidade no seu lugar mesmo, aqui mesmo, no canto que você está, não é? Mas é um chamado, muitas vezes, forte, até da missão de vida da pessoa, né? Porque esse recolhimento a pessoa pode ser obrigada a se confrontar muito mais profundamente no espelho, nos seus medos, nas suas inseguranças e naquilo que ela tem que pensar que tem um outro e outros que podem estar pior do que ela. Como é que ela responde a isso, né? Bom, Paty, vou parar por aqui para a gente dar espaço exatamente para interagir e falar um pouco uma da área da outra, se quiser. Eu quero acrescentar uma coisa que que vai falando e vai chegando coisas, né? Falando da 12, eu também, assim, que uma dica boa é olhar para os seus sonhos, né? Ficar mais consciente dos seus conteúdos, que são seus conteúdos inconscientes, de uma forma bem prática, né? Então, assim, e lembrar, gente, que esse é um momento onde tem um medo e uma ameaça que ronda a todos, né? Então, a gente não vai fugir do medo, mas a questão é como que a gente vai estar lidando com esse medo que vai aparecendo nessas áreas e que a gente vai se dando conta, porque é isso que está acontecendo, né? A gente vai se dando conta de uma forma muito clara de como a gente funciona, né? E a gente está vivendo uma oportunidade do oposto, que é isso que Gisele falou. Então, se você está acostumado a se confinar, né? Com Capricórnio na 12, ou se na 11 você está acostumado a se confinar também, reclamando dos outros e não estando em grupo, né? Você vai viver o oposto agora, que é você estar confinado. Né? Então, assim, aquilo que a gente fazia por uma defesa, aquilo que a gente fazia como uma defesa do nosso sistema, agora a gente vai, é como se a gente fosse ficar de saco cheio, encher o saco de funcionar desse jeito, né? Eu acho que a gente está vivendo muito isso, e querer fazer as coisas de outra forma. Aí teve uma pessoa que perguntou se mexe com a outra área. 3 coisas que eu quero falar. Ela perguntou se mexe com a outra área. Mexe com a outra área, porque cada área é um eixo, né? Então, é um eixo que tem a ver com a comunicação, é um eixo que tem a ver com a conexão, né? Que tem a ver, por exemplo, na 10, uma coisa que Capricórnio na 10 faz muito, fica fazendo os trabalhos do outro, né? E
e não se autoriza e não faz o seu próprio trabalho, né? Não assume aquilo que a pessoa tem de mais autoridade naquilo ali. Então, fica querendo inventar coisa para fazer, né? Então, eu acho que esse é um momento fantástico de você voltar. Como Gisele disse da 12, o que é que eu tenho para oferecer para a humanidade? Um Capricórnio na 12, ele tem um passado de autoridade, né? Então, assim, ele tem coisas para oferecer, para doar para a humanidade. Então, assim, estar confinado é um hábito. É o hábito do monge de viver no mosteiro, né? É o hábito. Né? Então, quando a gente tem planetas na 12, a gente tem hábito da solidão, o hábito do isolamento, né? Então, assim, mas a gente vai precisar sair disso porque a humanidade está precisando. E mais porque aquela pessoa que está ali do seu lado, dentro da sua casa, está precisando, as relações estão precisando ser melhoradas. Então, é um momento, com tudo que tem de difícil, muito singular, né? Para a gente estar fazendo essas mudanças aí, nessa área de Capricórnio. Então, não adianta ficar... Deixa eu comentar aqui uma coisa da Casa 9, Paty. Lembrando que a Casa 9, ela traz as ideias, você falou aí do eixo, né, da comunicação, mas a Casa 9 também, ela tem a ver com nossos princípios morais, éticos, filosóficos, religiosos. Então, esse momento, com essa pressão toda aí, uma das coisas que a gente vai estar vendo acontecer, para quem tem Capricórnio na 9, é realmente uma revisão e morte de conceitos, porque é um momento onde a pessoa precisa ter sua própria autoridade, parar de seguir guru, de seguir mestres de fora, porque vai se decepcionar, porque vai ter situações concretas, objetivas, que ela diz, poxa, mas eu aprendi isso, o mestre está fazendo diferente. Então, quem é esse mestre? Quem é esse guru que você segue? Quem é essa religião? Quem é essa crença? E que propósitos, que princípios você precisa faxinar, transformar, ou está sendo obrigada para que você siga mais o seu caminho, a sua peregrinação, né? Deixa eu responder eu vi que Baraldi perguntou aqui, isso aí já vem uma coisa mais técnica, mas eu acho que é legal responder também, que é como a Casa 11... ela é uma casa derivada da casa 10, né? Quer dizer, ela dá continuidade à área 10. Ela pergunta se interfere também nos ganhos do trabalho. Interfere sim. Interfere não só nos ganhos, mas na forma como vai concretizar o trabalho, né? Então, que coisas você preparou quando eles estavam na casa 10 e que coisas você está tendo de retorno agora, tanto no sentido do projeto, como no sentido material, financeiro, daquilo que você fez e que está tendo a consequência agora. Tá? Pronto, Paty, devolvo a palavra para você. Eu acho que é isso. Eu acho que agora que a gente está fechando, né, assim, o Capricórnio, esse ver a área de Capricórnio, né? Depois a gente vai passar para o Urano. Eu fiquei pensando assim que Capricórnio, ele tem muito a ver com a gente se autorizar, né? E a área onde a gente tem Capricórnio, ou a gente briga com o pai, né? Ou a gente briga com a autoridade, né? Ou a gente veste a roupa do pai, né? Então, gente, é preciso dizer que tanto um destino quanto o outro é trágico, tá? Isso é mitologia. Vestir a roupa do pai é trágico, assim como fugir também e ficar brigando com o pai é trágico. Não dá em coisa boa, né? A gente precisa reconhecer o nosso medo de ocupar ou o nosso excesso de pai que a gente tem, daquele pai antigo, que hoje já é outra coisa, né? Que a gente fica brigando para poder matar aquele pai que foi opressor, ou então a falta do pai, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade, que é uma oportunidade, assim, muito boa, né? De parar, né? A pausa, a questão do tempo, o Capricórnio é o tempo também, né? Então, não tenho a menor dúvida que essa pausa é para isso. Essa pausa é para a gente internalizar, é para a gente se dar conta. Estava todo mundo desbussolado, né? Desbussolado, desregulado, né? Então, a gente está voltando para aprender as nossas terras, né, Gi? Nossas terras estão mexidas. As terras de Touro e as terras de Capricórnio, né?
Então, são terras que estão mexidas porque estavam ou cristalizadas demais, né? Ou molhada demais, né? Não tem nada que nasça. Ou com uma terra molhada demais, ou com uma terra cristalizada demais, né? E também Urano vai mexer vai jogar um raio aí na nossa terra. Então, assim, são nossas terras. É para vir fertilidade, né? É para vir coisas positivas aí para frente. Isso. E a nossa proposta é de, na próxima segunda-feira, dia 6, 19 horas sempre, nós mudarmos agora o tom e vamos falar de Urano, que é o libertador, é o louco, é o que traz novidades, experiências, novas experiências. Porque vocês têm que imaginar que nós temos um mapa com os 12 signos, a gente se coloca no centro do desenho, que é uma mandala, e as 12 áreas estão em volta da gente. Nós estamos pensando e começando com Capricórnio, porque, como eu falei no início, é o peso nesse momento, o confinamento é devido a esses planetas em Capricórnio, e o aprendizado maior nesse momento é esse aprendizado kármico para trazer a nossa humanidade, o que tem de humano em nós, né? E na outra semana a gente vai falar então de Urano, que está em Touro, então vocês compareçam também para a gente ver quais são as áreas. Segunda, dia 6, 19 horas. Para a gente poder ver outra área, porque a dança dos planetas, né, nos diversos signos, se a gente pensar no mapa como um todo, ninguém está num momento somente ruim, ninguém está num momento somente bom, mas tem situações que a gente está pegando mais do lado difícil ou flanando mais do lado fácil. Isso é individual, tá? E se a gente particulariza a partir de cada ascendente, vamos fazer isso também com o planeta Urano, dá para vocês perceberem outra área de mudança de uma forma diferente, que não a cobrança que nós vimos agora de Plutão com Saturno, né? Só para falar um pouquinho do que a gente não falou do Júpiter, o Júpiter está ali também em Capricórnio, o Júpiter dá uma aliviada, digamos assim, porque o Júpiter é quem traz a possibilidade de você traçar um caminho, traçar uma meta. Júpiter é conhecido como planeta da luz. Então, Plutão e Saturno pesando em Capricórnio, mas o Júpiter dá essa aliviada, embora ele esteja mais devagar por causa da Terra, o signo de Capricórnio, que é Terra. Mas ele está trazendo a esperança, trazendo a oportunidade de você mudar seu tom, usar melhor seu conhecimento, ampliar algum conhecimento, mudar o caminho e entender que você tem livre-arbítrio, sim, qualquer que seja a situação, mas que qualquer atitude que a gente tome, ela sempre tem consequência. E essa consequência nós chamamos de karma. Você sempre vai lidar com karma a partir das escolhas e das atitudes que você tomar na vida. É isso aí. Diga aí, Paty. Cumprimos, olha, não vamos ter faltadas hoje. Faltam 5 minutos, então vamos fechar, né? Segunda-feira a gente se encontra. Muito legal, obrigada a todos. Está todo mundo aqui dizendo que está aguardando o Urano. Nós também estamos aguardando. Nossa, gente. E deixa eu falar somente uma coisa importante. No meu canal do YouTube, né, que é o mesmo nome, canal Astral Gisele Lakja, teve um evento da CNA que eu falei sobre a Casa 12, mas já falando da Casa 12, fazendo a ponte com qual era a área de vida onde a pessoa precisava trabalhar aquelas questões do passado na vida atual. Então, vocês dão uma entradinha lá e assistam nesse momento, que todos nós, simbolicamente, estamos nesse momento na Casa 12, estamos num exílio forçado, estamos num confinamento forçado, estamos sendo obrigados a olhar o nosso passado sem saber como vai ser o nosso futuro. Então, obrigada, gente. Obrigada, Paty. Obrigada a vocês também. E, assim, não vamos ter medo de entrar em contato com as nossas emoções, tá? A gente está aqui simbolizando, a gente está num bom caminho, num caminho de entendimento, num caminho aí para a gente poder viver toda essa experiência com atitudes positivas, certo? Tchau, gente. Tchau.
Ixi.